Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda, dia 13 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Se puder deixar o like também ajuda demais da conta. E não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 15h30 em Israel, nós temos o líder Maccabi Haifa enfrentando o Hapoel Tel Aviv fora de casa. O Haifa é o melhor time da competição com 4 pontos de diferença para o Beersheva, que é o segundo colocado, porém o Beersheva joga nesse domingo e pode encurtar essa distância. Fora de casa, o Haifa precisa melhorar o seu desempenho. Com apenas 7 vitórias em 12 jogos, o time pode sim ser ameaçado pelo segundo colocado. O grande problema para o Beersheva, que é o grande concorrente, e também talvez a grande sorte do Haifa é que como mandante o Beersheva não consegue também manter um excelente desempenho como consegue fora de casa. Então é o Haifa fraco fora de casa, porém com uma excelente campanha em casa, e o Beersheva com uma excelente campanha fora de casa, porém não tão bom assim dentro de casa. Com isso eles continuam nessa distância de 4 pontos por enquanto. O Maccabi Tel Aviv corre por fora nesse último final de semana, agora no sábado, empatou com o Hapoel Haifa, que é na mesma cidade aqui do Maccabi, então praticamente não ameaça nesse momento, né? Mas o Maccabi Tel Aviv é o maior campeão de Israel e obviamente merece respeito e pode arrancar no final. O Hapoel Tel Aviv, que também é da cidade de Tel Aviv, a gente acabou de falar do Maccabi, como mandante tem 3 vitórias apenas em 12 jogos. É um time que não ganha tanto dentro de casa e na classificação geral é uma equipe que está em 11º. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Haifa venceu todos os últimos 5 jogos, incluindo quando foi visitar fora de casa, venceu por 2-0 e por 3-1. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Haifa não tem um bom desempenho fora de casa, já comentei com vocês, com isso ele não tem tanta iniciativa. É uma equipe que sai na frente em menos situações do que o adversário. As duas equipes falham mesma porcentagem em marcar e o Haifa fica mais jogos sem sofrer gol do que o Tel Aviv. Porém, o número de gols marcados pelas duas equipes e sofridos pelas duas equipes é extremamente parecido. Com isso, a gente não consegue, pelo menos por aqui, encontrar uma grandíssima superioridade do Haifa. No primeiro tempo, então, nem se fala. Para você que gosta de trabalhar a favor do favorito no primeiro tempo, tem muita gente que olha para a odd de 1,30 e pensa, não, essa cotação não é para mim, eu vou buscar uma vitória no primeiro tempo. Verifica que o Haifa não é uma equipe que vence tanto no primeiro tempo fora de casa, apenas 8%. Para um líder de competição que começa com uma odd de super favorito fora de casa, é um número de vitórias extremamente baixo. Inclusive a equipe perde mais vezes do que o Hapoel Tel Aviv, toma mais gols e marca menos. Então, se a gente espremer esse limão aqui, você vai ver mais superioridade do Hapoel Tel Aviv do que do Maccabi Haifa. No segundo tempo, as coisas se invertem. Eu tenho o Haifa vencendo muito mais, é um crescimento exponencial, perdendo menos, marcando mais gols e tomando menos gols. É isso aqui que a gente espera de um time favorito. Porém, o Haifa não consegue manter esses números na primeira etapa. Se você é trader, você está acostumado a trabalhar o campeonato israelense, eu te aconselho ficar de olho sim em janelas de superioridade do Haifa. Porque com números tão fracos e tendo até o Hapoel Tel Aviv mais iniciativa para abrir o placar, você não pode confiar tanto assim no Haifa para estar em back Haifa, por exemplo, todo o primeiro tempo. Acho que você poderia utilizar a leitura de jogo para encontrar os momentos onde o Haifa está melhor em campo. Obviamente a gente tem um Tel Aviv que não vence tanto, o Hapoel Tel Aviv que não consegue ter excelentes números dentro de casa. Obviamente os números melhores do Tel Aviv são melhores do que o Haifa, porque o Haifa faz uma péssima temporada fora de casa. Então não é só elogiar o Tel Aviv, eu preciso também criticar o Haifa, então muito cuidado, essas janelas de superioridade podem ser curtas. Se você é punter, eu não vou te indicar a vitória do Haifa no primeiro tempo. Eu tenho um Haifa jogando muito melhor no segundo tempo, talvez na somatória do que ele faz no segundo tempo com o primeiro, eu sim consiga ver superioridade, talvez não para essa cotação de 1,30, seria excelente se essa cotação pudesse ser um pouco mais alta, mas eu não te indico vitória do Haifa no primeiro tempo. O que eu te indico aqui, pela necessidade do Haifa em vencer, já que provavelmente o Beersheva pode vencer o seu jogo no domingo, é uma vitória do Haifa nos 90 minutos. Mas eu te aconselho tentar pegar essa vitória com uma odd mais alta. Com isso você pode esperar o primeiro tempo começar, você já tem a informação de que o Haifa não faz um bom primeiro tempo e com isso você pode pegar essa cotação mais alta. Você pode ter o Haifa saindo
saindo atrás do placar e tentar pegar essa virada com uma odd mais alta ou até pegar um handicap a favor do Haifa com uma odd mais alta. Você pode esperar o primeiro tempo começar e ali no meio do primeiro tempo ou no final do primeiro tempo, com o Tel Aviv dando bastante trabalho, você pode pegar essa odd mais alta também. Então, na minha opinião, é um jogo sim para o Haifa vencer, mas não acho que 1,30 vale a pena pelo desempenho que a equipe tem no primeiro tempo. Então, na somatória, é melhor você pegar essa cotação ali acima de 1,50, 1,60 para ter todo o segundo tempo a favor do Haifa, que é onde ele joga melhor. Mas levando em consideração o que a gente viu, sim, é um jogo onde o favorito aqui pode acabar se complicando. Também às 3h30 na Romênia, nós temos o segundo colocado Cluj, que é o mais famoso, contra o Universitatea Cluj, os dois da mesma cidade ali de Cluj. O Cluj pertence, quando eu falar Cluj, eu estou falando do mais famoso, tá? Eu falar Universitatea é mais fácil. O Cluj, ele tá em perseguição ao Farul Constanta, são 4 pontos de diferença e um jogo a menos. Então dá para encostar no líder. Não faz uma campanha dentro de casa tão espetacular como faz fora. Fora de casa, o Cluj tem uma campanha melhor do que todos os outros times, porém dentro de casa, por mais que ainda tenha 10 vitórias em 14 jogos, que é um número de vitória excelente, o time tem 4 derrotas e são mais derrotas do que, obviamente, o líder Farul Constanta. Mesmo assim, como visitante, o Universitatea só tem 2 vitórias em 14 jogos e tem 8 derrotas, uma equipe que marca poucos gols fora de casa. Com isso, eu vejo sim um grande favoritismo do Cluj. Das últimas vezes que eles se enfrentaram não foram tantas, porque o Universitatea subiu há pouco tempo. Nós tivemos uma vitória do Cluj fora de casa e esse jogo aqui provavelmente deve ter sido jogo de Copa, alguma coisa assim. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Cluj venceu uma partida fora de casa e empatou outra partida fora de casa. Em ambas as situações, nós tivemos o ambas marcam entrando, tá? Porém, dessa vez o Cluj joga pela primeira vez contra o Universitatea dentro de casa. É um time do Universitatea que subiu há pouco tempo, tá bom? Utilizando o PDF de apoio, o Cluj sai na frente com mais frequência em casa, por mais que não tenha uma excepcional campanha em casa, como de costume. É uma temporada boa, mas não a melhor que o Cluj já fez. Falha menos em marcar que o adversário e deixa de sofrer gol ali em 36% dos jogos. É uma equipe que tem sofrido gol com alguma frequência. Não são tantos gols, mas tem sofrido com alguma frequência. O time adversário, que também é de Cluj, foi o primeiro a marcar em 36%. É um número relativamente baixo, praticamente a metade do time do Cluj. Falhou em marcar em 43%, tem um ataque bem pior e sofre gol com mais frequência. Então a diferença de gols marcados e gols sofridos é sim bem relevante. No primeiro tempo, o Cluj tem melhores números, mais vitórias, bem menos derrotas, um ataque excepcional, uma excelente defesa. O time adversário vence menos, perde mais, marca menos gols e sofre mais gols, apesar de não sofrer tantos gols no primeiro tempo. No segundo tempo eu tenho uma queda de aproveitamento do favorito, com bem menos vitórias, um pouco mais de derrota, apesar de perder menos do que o adversário, reduz um pouco o número de gols marcados e aumenta e dobra o número de gols sofridos. Porém, por mais que o Cluj tenha uma queda de rendimento muito grande, o Cluj favorito, o adversário tem uma queda de rendimento brutal, muito maior do que o próprio Cluj. A equipe não vence nenhum segundo tempo, perdeu 64% das segundas etapas, marcou apenas 3 gols, que é metade do que no primeiro tempo, e passa a sofrer 14. Então, mesmo que eu tenha um Cluj favorito com o pior momento no segundo tempo, o adversário, que também é de Cluj, tem um momento ainda pior, tá bom? Então, no frigir dos ovos, a gente tem sim uma grande superioridade e sim um grande favoritismo do Cluj. Então, se você é trader e trabalha com mais frequência a Liga da Romênia, se tiver, obviamente, liquidez, se o mercado estiver aberto, você pode tentar explorar esse leia a pior equipe em campo, a Universitatea Cluj, no primeiro tempo, obviamente, ou você pode tentar buscar essa janela de superioridade para estar a favor do Cluj. Se você é Panther, eu gosto muito de pensar nessa vitória do Cluj nos 90 minutos. Por mais que eu tenha um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo pior, o Universitatea Cluj, que é o adversário, tem os 2 tempos ruins e o segundo tempo ainda pior. Então eu prefiro trabalhar com uma ideia de vitória nos 90 minutos, porque eu posso ter, por exemplo, um Cluj saindo atrás no primeiro tempo, e se eu trabalhar com a vitória no primeiro tempo, eu posso ter um problema. E se esse cenário acontecer, eu posso ter um Cluj tentando virar o jogo na segunda etapa, mesmo que os números não sejam tão bons, do adversário é ainda pior. Então não te indico aqui vitória no primeiro tempo, eu gostaria de olhar uma vitória nos 90 minutos, até porque essa odd está muito, muito boa. Eu não vou te indicar um empate anula do Cluj, porque a odd vai estar extremamente esmagada, e obviamente o Cluj precisa vencer, tá? Não pode deixar passar essa vitória, senão o Farul Constanta vai ampliar ainda mais a vantagem. Então eu trabalharia aqui com a vitória do Cluj nos 90 minutos. Se quiser trabalhar em relação ao mercado de gols, você pode ficar de olho aqui no
no over 1,5, que está com uma odd muito boa, próximo de 1,40, porque das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente teve ambas marcam sim, ou seja, o over 1,5 saiu nas duas situações. Mas eu gosto muito mais de pensar nessa vitória do Cluj do que nesse over 1,5, mas se você quiser trabalhar gols, esse over 1,5 para mim é bem interessante, com uma odd muito boa. Às 16h45 na Itália, nós temos o Milan enfrentando a Salernitana, o Milan extremamente favorito, acabou de se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões, ao vencer o confronto com o Tottenham, empatou fora de casa na Inglaterra no segundo jogo, venceu o primeiro jogo por 1-0 e também nas últimas partidas dentro de casa, vem de 2 vitórias seguidas, tá? Contra o Torino e contra a Atalanta, que é um adversário muito complicado. A Salernitana nos últimos jogos fora só conseguiu vencer o Lecce, perdeu para o Verona, perdeu por 8 para a Atalanta e empatou com a Sampdoria, que é adversário direto. O Milan nos últimos jogos vem de 2 jogos sem conseguir vencer, no caso aqui utilizando também a Champions, mas obviamente nesse jogo onde ele enfrentou a Fiorentina, a gente tem que entender o contexto, que era uma partida que era antes do retorno com o Tottenham, então provavelmente o Milan poupou jogadores ou não foi tão atento assim, porque tinha esse confronto com o Tottenham e deu certo. O Milan, por mais que tenha perdido para a Fiorentina, conseguiu se classificar para a Champions. Obviamente isso paga muito mais no longo prazo. E a Salernitana vem de uma vitória contra o Monza em casa e um empate contra a Sampdoria. Então, sim, a Salernitana tem o que comemorar. São 2 jogos de invencibilidade para uma equipe que está lá embaixo na tabela, é muito importante. O Milan é o 5º colocado como mandante, tem 9 vitórias em 12 jogos, e como visitante a Salernitana tem 2 vitórias apenas fora de casa. A Salernitana não é uma equipe que está dentro da zona de rebaixamento. Inclusive, a distância da Salernitana para o Verona é de 7 pontos. Isso passa um pouco de tranquilidade, afinal de contas, Sampdoria, Cremonese e Verona estão fazendo temporadas terríveis. Por isso, eu imagino que a Salernitana venha para esse jogo para buscar pelo menos um empate. Isso é uma informação importante. Analisar o contexto desse jogo para o Salernitana, enfrentar a equipe de 6º colocado para cima e conseguir buscar um empate, conseguir um 0-0, 1-1, é um resultado excepcional. Com isso, a gente olha para o cenário do Milan, que acabou de conseguir a classificação contra o Tottenham, já tem agora a atenção completamente voltada para a Série A italiana, pelo menos até sair o sorteio do próximo confronto das quartas de final. Eu acho que o Milan vem com tudo aqui para empurrar a Salernitana para trás, principalmente se a Salernitana se comportar como uma equipe que veio para buscar um empate. Vamos utilizar o PDF de apoio? Em 67% das vezes o Milan saiu na frente em casa. A equipe não falhou em marcar dentro de casa, porém ficou 33% dos jogos apenas sem sofrer gol. Sofre gol com determinada frequência para uma equipe de 5ª colocação. A Salernitana não foi a primeira a marcar tantas vezes, né? Um time sem muita iniciativa. Falhou em marcar em metade dos jogos, tem um ataque bem pobre e em 17% dos jogos apenas ficou sem sofrer gol. Existe uma grande diferença então entre os gols marcados e gols sofridos. O Milan é favorito pro primeiro tempo, né? Venceu 50% das primeiras etapas, perdeu 8%, marcou 12 gols e tomou 7. Esses gols sofridos do Milan preocupam um pouco. É uma equipe que tem sofrido gol na primeira e na segunda etapa de maneira avantajada. Porém, a Salernitana é uma equipe que venceu apenas 17% das primeiras etapas, como eu falei, não toma tanta iniciativa, perdeu quase 60% dos primeiros tempos. Isso vai muito do estilo da equipe, uma equipe às vezes um pouco mais recuada, que dá a bola para o adversário, sem muita qualidade na marcação, acaba realmente sofrendo mais gols, e é o que acontece, 14 gols sofridos e apenas 5 gols marcados. Na segunda etapa, o Milan melhora em alguns aspectos, aumenta o número de vitórias, porém também aumenta o número de derrotas, mas também aumenta o número de gols marcados, porém também aumenta o número de gols sofridos. Melhora um pouco em alguns aspectos, piora. Em outros, a Salernitana vence menos, perde um pouco menos, mas ainda é um número de derrotas muito alto, toma um pouco menos de gols, mas ainda é um número de gols sofridos muito alto e marca um pouquinho mais, é quase a mesma coisa de gols marcados. Se você é trader, não dá para fugir de buscar esse back favorito ao Milan se ele estiver dando padrão, principalmente se a Salernitana se comportar do jeito que eu imaginei ali, que eu comentei ali atrás, seria uma Salernitana buscando o empate, né, fazendo o tempo passar, digamos assim. A gente vai ter provavelmente o Milan empurrando a Salernitana para trás. Porém, eu confesso que trabalhar em back ao Milan não tem sido parte do meu planejamento, vamos dizer assim, nos últimos meses. O Milan, quando foi campeão italiano, no ano passado, se eu não me engano, o Milan é o atual campeão italiano, ele nunca deu assim grandes padrões de superioridade. O Milan sempre vencia os seus jogos, mas ele nunca amassava o adversário ao ponto de empurrar para trás. Sempre era um time que te levantava mais dúvidas do que certezas. Você olhava para o jogo e falava, será que o Milan vai ganhar esse jogo? E aí, do nada, um contra-ataque do Rafael Leão, um gol do Giroud, eles venciam o jogo. É sempre um time difícil de ter essa percepção de back. Porém, com a cabeça mais fresca, já tendo se classificado para
para as quartas da Liga dos Campeões, pegando o adversário que pode mais se defender do que criar perigo, eu acredito que você vai ter sim boa janela de superioridade do Milan para trabalhar esse back, tá? Mesmo não tendo tanto conforto assim com o Milan. Se você é Panther, a informação que eu acabei de te dar do Salernitana mais se defendendo do que saindo para o jogo, podendo ali buscar talvez um ponto fora de casa, que obviamente faz com que ele se distancie um pouco das equipes ali de baixo. Não está tão ameaçado, são 7 pontos de diferença. Eu prefiro pensar na vitória do Milan nos 90 minutos do que no HT, porque o Milan pode ter mais dificuldade, por mais que o Milan tenha mais posse, mais agressividade, mais finalizações, ele pode ter mais dificuldade de encontrar os espaços no primeiro tempo. Porém, se você quiser consultar essa vitória do Milan no HT, não tem problema, porque é onde a Salernitana mais perde é no primeiro tempo. Então tem um Milan sim muito bom, onde ele perde menos, sofre menos gols, e onde a Salernitana perde muito mais. Então se você quiser consultar essa vitória do Milan no HT, por sua conta e risco, mas sim tem muito fundamento. Eu prefiro olhar para essa vitória do Milan nos 90 minutos, imaginando que o Milan possa ter mais dificuldade para encontrar os espaços para poder marcar o primeiro gol. Porque o Milan, na minha opinião, ele joga muito melhor em velocidade, muito melhor quando tem campo para correr, quando tem espaço para penetrar ali pela esquerda com o Rafael Leão, e pode encontrar mais dificuldade com o time bem fechado. Então eu prefiro usar os 90 minutos para buscar uma vitória do Milan do que no HT. Outra situação interessante que eu te indico é buscar o mercado de gols depois que o Milan abriu o placar, se isso acontecer, obviamente. Porque se o Milan abrir o placar, você força a Salernitana a jogar um pouco mais à frente e aí você dá ao Milan toda a característica que ele gosta de jogar em velocidade. Então depois que o Milan abrir o placar, principalmente se for cedo, você conseguiria talvez trabalhar o over 2,5, já estando 1-0 para o Milan, porque a Salernitana vai sair para o jogo, a gente pode ter um jogo mais aberto. Se a Salernitana abrir o placar, eu não te indico trabalhar gols, porque o Milan vai ter um time ainda mais fechado para poder atacar. E obviamente se o jogo se arrastar 0-0, eu se for pegar uma coisa, eu pegaria só o over limite no final. O jogo se arrastou 0-0 até ali o meio do segundo tempo. Eu iria trabalhar no máximo o over limite. Agora, o Milan já abriu o placar e eu tô vendo a Salernitana vir para cima. Aí pode ser uma situação interessante para você buscar mais gols, tá? Não é um jogo que eu te indico trabalhar gols no pré-live. Eu te indico trabalhar no live, principalmente se o Milan, que é o favorito, abrir o placar. Às 17 horas na La Liga, um jogo um pouco diferente do que eu costumo trabalhar por aqui, que é o Girona e Atlético de Madrid. Por que eu vejo oportunidades nesse jogo? Vamos lá. Primeiro, porque o Atlético de Madrid tem a condição de se isolar ainda mais na terceira colocação, já que o Real Sociedad não está numa boa fase e já que o Betis também está numa semana turbulenta, vamos dizer assim, né? O Betis tem um excelente confronto na La Liga e tem o jogo da volta ainda para resolver essa situação com o United. É difícil. Já foi 4-1 para o United na Inglaterra, então é muito difícil que o Betis recupere, mas ainda assim é uma pulga atrás da orelha do Betis que pode facilitar o Atlético de Madrid a se consolidar ali na sua vaga de Liga dos Campeões, já que ele foi eliminado, né, na Liga dos Campeões, no grupo que a gente viu com o Porto, com o Leverkusen e o Bruges. Ele acabou ficando em quarto lugar, ou seja, ele nem conseguiu a sua vaga na repescagem, né, para disputar os playoffs da Europa League. Porém, o Girona é o 12º colocado no geral e dentro de casa tem a 7ª melhor campanha com apenas 3 derrotas. Além disso, nos últimos jogos do Girona em casa, a equipe conseguiu perder apenas para o Barcelona. Venceu o Sevilha, o Valência e o Almeria por 6-2. Vem marcando gol com frequência, só não marcou contra o Barça. O Atlético de Madrid deu um cacete no Sevilha por 6-1 e fora de casa vem conseguindo empatar ou ganhar os seus jogos. Só perdeu para o Real Madrid ali, se eu não me engano, no derby, né, de Madrid, mas eu não lembro se aqui foi Copa do Rei ou se foi La Liga, mas enfim, o que vale a pena verificar aqui é que o Atlético de Madrid conseguiu marcar em todos os jogos fora de casa pelo menos um gol. Então me parece um confronto bem disputado sim, porque o Girona, apesar de não ter uma excelente classificação geral e apesar de estar bem distante, 15 pontos do Atlético de Madrid, como mandante é uma equipe que dá muito trabalho. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Girona foi visitar o Atlético de Madrid, perdeu 2 jogos e empatou 1. Porém, quando o Atlético de Madrid visitou o Girona, eles se empataram 2 vezes. O Madrid não conseguiu vencer, tá? Então, muito cuidado por aqui. Utilizando o PDF de apoio, eu tenho um Atlético de Madrid saindo mais na frente, fora de casa, é um time com muita iniciativa, falhou em marcar poucas vezes e fica metade do jogo sem sofrer gol, uma defesa muito boa, como a gente já conhece o Cholo Simeone. O Girona saiu na frente em 42% dos seus jogos, falha em marcar um pouco mais e toma gols em quase todos os jogos. Então eu tenho
uma pequena diferença aqui nos gols marcados, porque o Girona tem um bom ataque, apesar de falhar e marcar um pouco mais, porém eu tenho uma boa diferença aqui nos gols sofridos, a defesa do Girona é bem pior. No primeiro tempo, eu não tenho tanta diferença entre as duas equipes. A única coisa que se destaca por aqui é o número de gols marcados pelo Girona, tem um ataque muito forte. As duas equipes vencem pouco, perdem relativamente pouco também e sofrem relativamente pouco os gols. No segundo tempo, por mais que eu tenha uma melhora do Atlético de Madrid, eu também tenho uma melhora do Girona em números de vitória. Eu tenho o Girona perdendo um pouco mais, mas vencendo um pouco mais. E eu tenho o Atlético de Madrid perdendo um pouco menos e vencendo um pouco mais. As duas equipes marcam bastante gols, porém o Girona passa a tomar bem mais gols na segunda etapa. Então verifiquem que, apesar da gente ter um Atlético de Madrid melhor colocado, com mais distância de pontos, que sai mais na frente do placar, o Girona tem um melhor ataque no primeiro tempo, uma boa defesa e acaba se desorganizando um pouco defensivamente só no segundo tempo. Então é um adversário sim que pode complicar a vida do Atlético de Madrid. Eu não duvido nada que o Atlético de Madrid às vezes saia daqui só com um empate ou até possa ser derrotado, tá? Mesmo que venha com um excelente resultado contra o Sevilha. Se você é trader, essas informações que eu estou te dando é para que você não crie tanto viés, ou seja, que você já não venha, eu só vou trabalhar contra o Girona, não quero trabalhar contra o Atlético de Madrid. Tudo bem, eu só estou te passando essas informações para te ampliar um pouco mais os horizontes do que você pode fazer. Às vezes você vai encontrar um Girona muito melhor no primeiro tempo e se você tiver metodologia, você pode corrigir a odd do Atlético de Madrid também. Tá? Então, a correção de preço aqui pode ser para qualquer um dos lados. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Atlético de Madrid por aqui. Se você quiser trabalhar a favor do Atlético de Madrid, eu te aconselho a trabalhar com empate a seu favor, ou dupla chance, ou empate anula, porque o adversário pode sim complicar a vida do Atlético. O que eu te indico por aqui, e apesar da gente ter um jogo com característica under, é o over 1,5 com uma cotação de quase 1,40. Porque se a gente levar em consideração, o Girona em casa marcou gol em todos os jogos, menos contra o líder Barça. E é normal, a defesa do Barcelona é absurdamente alta. O Atlético de Madrid marcou gol em todos os jogos, mesmo contra o Real Madrid, que é o vice-líder, duas vezes. Uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Tá? Então, realmente, eu acho que, por mais que a gente tenha características under, e eu até acho que pode ser um jogo para under 3,5, né? Sempre que eu comento isso, o jogo acaba saindo 4 gols, mas eu te indico trabalhar um cenário de over 1,5. Pode ser bem interessante. O Girona não vende barato as suas derrotas quando perde, né? Ele consegue cair atirando e o Atlético de Madrid também tem marcado bastante gols fora de casa. Então, para mim, o over 1,5 é mais interessante, mas se você quiser trabalhar com essa vitória do Atlético de Madrid, vá com o empate anula, na minha opinião, que é um pouco mais seguro, dado a complicação que o Girona pode apresentar para o time do Atlético. Às 9h10, pelas semifinais do Campeonato Carioca, esse aqui é o jogo de ida, nós temos o Flamengo contra o Vasco da Gama, o clássico dos milhões, tá? Uma das maiores rivalidades aqui do estado do Rio de Janeiro. O Vasco venceu o Flamengo no último confronto, ainda na fase de grupo, o que atrapalhou, obviamente, o Flamengo a conquistar a Taça Guanabara. O Flamengo acabou perdendo essa taça para o Fluminense e, depois de muitos anos, o Vasco voltou a vencer o Flamengo. O Flamengo volta a ser favorito nesse confronto, assim como era no confronto anterior, mas muito cuidado, o Flamengo hoje vive um dos seus piores momentos recentes. O Flamengo não vence desde a vitória contra o Botafogo, quando jogou com um time ali, juniores, o time sub-20. A situação do Flamengo é bem complicada. Inclusive, o time, obviamente, tem muitos problemas defensivos. E o estilo desse jogo, ele vai ser muito pautado no primeiro confronto. Se você assistir o primeiro confronto, vai ficar muito fácil de você entender provavelmente como vai ser esse jogo. O Flamengo deve ter a posse da bola, o Vasco vai jogar um pouco mais defensivo, saindo em velocidade e utilizando bolas longas e bolas aéreas para punir a equipe do Flamengo. O Flamengo vai tentar abrir o placar cedo para conseguir jogar em velocidade, que é o que gosta muito o Vitor Pereira, jogar em velocidade pelas pontas, né? Principalmente porque o Cebolinha deve ser o titular ali pela esquerda jogando de ponta, tá? Não sei se o Pedro tem condição de jogo para jogar ali na frente. Se o Pedro não jogar, o Flamengo fica sem jogador de referência ali na área e fica só, obviamente, cruzando bola. O goleiro do Vasco vai se consagrar novamente, tá? Então, para mim, o favoritismo do Flamengo ali tem mais a ver com elenco do que momento. Se fosse momento, o Vasco deveria ser até um pouco mais favorito. Não vou utilizar o PDF de apoio aqui, porque é um jogo ainda de estadual, tem poucas informações, porém, muito cuidado aqui. Se você é trader, eu acho que você pode ter muito mais oportunidade de correção de preço, às vezes até contra o Flamengo. Qual que é o grande problema? Corrigir a odd do Flamengo no início do jogo, onde o Flamengo provavelmente vai ter mais posse, mais volume, vai ser um pouco mais perigoso. O melhor momento, na minha opinião, para corrigir essa odd do Flamengo é quando o time cansar, e ele tem cansado com frequência. Tem sido um problema manter o físico dos jogadores do Flamengo esse ano.
então é muito provável que no segundo tempo você tenha mais oportunidade de corrigir a odd do Flamengo se esse jogo estiver empatado ainda. Você pode encontrar oportunidade para trabalhar contra o Vasco no início do jogo, se o Vasco estiver mais recuado e o Flamengo estiver conseguindo neutralizar os contra-ataques, principalmente nas bolas longas para o Pedro Raul, excelente atacante que vem dando muito trabalho. Se você é punter, eu gosto muito de pensar no mercado de cartões, não sei se você trabalha, eu não trabalho, mas é um jogo muito pegado, com muita pancadaria, tá? Com muita disputa de bola mais acirrada. Cartões amarelos aqui deve ser mato. E, obviamente, isso pode interferir também no jogo da volta, com algumas suspensões, tá? Ou até mesmo expulsões. Outra situação que eu te indico é ficar de olho, talvez, num under 3,5, porque é o jogo de ida, não é um jogo decisivo ainda. Então, ó, o under 3,5 está pagando aqui próximo de 1,30. Lembra que toda vez que o Theo indica aqui possibilidade de under 3,5, o jogo é 4-4, 3-3. Vídeo Liverpool United 7-0. Vídeo União Berlim e Saint-Gilloise 3-3. Mas, é sério, o jogo tem cara de ser mais truncado. Às vezes um 2-1, 1-1, 1-0. Porém, muito cuidado, tá? Vai por tua conta e risco. O over 1,5, que tá com uma odd muito boa, ele pode ser um pouco mais arriscado por ser primeiro jogo. Se fosse um jogo único, eu preferia ir no over 1,5 do que no under 3,5. Como é o primeiro jogo, pode ser uma incidência um pouco mais truncada, porém, vai por tua conta. Eu não te indico trabalhar a vitória do Flamengo 1,75, nem empate anula. Se você for buscar valor nesse jogo, ele estaria muito mais do lado do Vasco pelo momento do Flamengo. Porém, lembre-se que é o jogo de ida e o Vasco tem vantagem de jogar, se eu não me engano, pelo empate. Então é mais complicado você buscar algum valor na vitória do Vasco, já que o Vasco teoricamente não precisaria vencer. Eu acho que ele joga por 2 empates. Se ficar placares iguais no agregado, o Vasco tem vantagem por ter tido a melhor campanha na fase de grupos, tá? Então esse valor relativo ali pro lado do Vasco pelo momento ruim do Flamengo, ele é mais complicado de você pegar alguma coisa a favor, porque o Vasco pode não se esforçar tanto em algumas situações. Então, na minha opinião, ou é um jogo para cartões ou um jogo para um under 3,5, que pode me surpreender, que pode me deixar com cara de bobo aqui, ser mais um 2-2, 3-3, 4-4, mas vai me surpreender muito, porque é um jogo muito, muito truncado. Nas opções de jogos para você ficar de olho em gols nessa segunda-feira, nós temos na segunda divisão da Holanda o PEC Zwolle, que é o líder isolado, com o melhor ataque da competição junto com o Heracles. Inclusive o número das duas equipes é muito parecido, enfrentando o De Graafschap fora de casa. Como visitante, o Zwolle tem a melhor campanha fora de casa, com o melhor número de gols marcados, e como mandante, o Graafschap é meio de tabela, uma equipe que também consegue marcar gols. O que eu te indico por aqui, ficar de olho no over 2,5, né? Porque a segunda divisão da Holanda, o over 1,5 é muito baixo, tá? 1,18, a não ser que você tenha um jogo se arrastando 0-0 no primeiro tempo para você buscar alguma coisa na segunda etapa, mas não é o que costuma acontecer. E o over HT também é bastante interessante nesse tipo de jogo. Então, ou um gol no primeiro tempo, ou trabalhar com um cenário de 3 gols pode ser interessante por aqui. Ainda na segunda divisão da Holanda, nós temos o NAC Breda contra o Jong Ajax, também é um jogo muito interessante para over HT, saiu em 10 das últimas 10 do NAC Breda, o over 2,5 em 4 das últimas 10 do Breda, em 5 das últimas 10 do Jong Ajax, e o mercado de ambas marcam sim. Então dá para ficar de olho aqui no over HT, uma odd relativamente baixa, o over 2,5, próximo de 1,60, e o ambas marcam sim, também acima de 1,50, pode ser interessante. Nos jogos extras dessa segunda-feira, nós temos o Al Ittihad, que agora é o líder do campeonato da Arábia Saudita, o campeonato com o Cristiano Ronaldo, mas esse aqui é o time do Romarinho, que inclusive marcou contra o time do Cristiano Ronaldo na última vez que eles se enfrentaram. Isso aqui é Copa da Arábia Saudita, não tem cotação ainda, mas pode ser um jogo interessante para ficar de olho nesse back ao Ittihad. No Chipre, nós temos o AEK Larnaca contra o Apollon, pode ser um jogo para ficar de olho nesse leia pela equipe em campo no Apollon, porque começou o Championship Round, né? Ou seja, a rodada dos campeões que envolve os 6 primeiros da temporada regular. Então nós temos o Apollon que ficou em 5º colocado e o AEK Larnaca que ficou em 2º, as duas equipes se enfrentam. Lembrando que ainda nessa semana, no final da semana, na quinta-feira, o AEK vai até a Inglaterra para visitar o West Ham. Ele perdeu o primeiro jogo na Conference League, nas oitavas de final. Ele perdeu o primeiro jogo, o jogo de ida, para o West Ham em casa por 2-0 e vai ter uma tarefa dificílima de reverter o placar na Inglaterra. Acho bem difícil mesmo, então pode ser um jogo aqui que ele acabe focando no campeonato local. Na Turquia nós temos o Istanbulspor contra o Sivasspor. Aqui pode ser um jogo tanto para gols, over HT, ambas marcam e over 2,5, mas também pode ser um jogo para um leia para a equipe em campo no Sivasspor. Mesmo que o Istanbulspor seja o vice-lanterna, uma das piores equipes da competição, o Sivasspor tem um jogo muito importante da volta dentro de casa contra a Fiorentina em quinta-feira. Já que só perdeu por 1-0 na Itália, dá sim para tentar reverter esse placar na Turquia, tá? Então cuidado se
Sivasspor pode poupar alguns jogadores ou, obviamente, entrar um pouco desconcentrado, apesar de ser um jogo ali de confronto direto lá embaixo na tabela. Às 17h15 em Portugal, nós temos o Famalicão contra o Casa Pia. O Famalicão vem de resultados melhores do que o Casa Pia dentro de casa. O Casa Pia nos últimos jogos vem de várias derrotas. Então pode ser um jogo aqui para um layer pior equipe em campo, para correção de preço, mas também tem uma cara danada de under 3,5. Outro jogo que, enfim, vou deixar no ar aqui uma possível indicação de under 3,5 se você gosta. Saiu em 8 das últimas 10 do Casa Pia, mas eu não gosto de trabalhar under, tá? Eu trabalharia muito mais o match odds aqui em correções de preço. E por último, pode ser um jogo para back, mas também pode ser um jogo um pouco mais complicado. O São Paulo pega o Água Santa. O Água Santa ficou em boa colocação na fase de grupos. Deixa eu dar uma olhada aqui em que colocação que ficou o Água Santa. O Água Santa ficou em 4º lugar, com a mesma pontuação do São Paulo na classificação geral, tá? Então, obviamente, aqui a gente pode ter um jogo bem mais difícil para o São Paulo do que é esperado. Porém, o São Paulo joga em casa e pode ter mais favoritismo nessas quartas de final do Paulistão contra o Água Santa. Pode ser um jogo para back São Paulo, mas também pode ser um jogo para possível correção aqui do favorito. Acho que pode ser um jogo sim que complique um pouco a vida do São Paulo, mas o São Paulo dentro de casa pode resolver essa situação. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que seja uma excelente semana para todos nós. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo. Deixa o like. Não esquece de participar dos sorteios disponíveis aqui para vocês, das bancas diariamente aqui de R$30, dos moletons, camisetas, bonés e bancas lá na página, no primeiro link da descrição. Já estou aqui com todos os moletões disponíveis, a gente vai começar a enviar no final desse mês de março para os vencedores. É isso, fica com Deus e até terça-feira.